Deus abençoe todos meus irmãos que nos escuta através dessa mensagem. Aliás, que Deus nos abençoe poderosamente, grandiosamente as nossas vidas. A palavra do Senhor diz que Deus é o mesmo de ontem, hoje e será para sempre, né? Deus não mudou, Deus não jamais mudará. O que mudou é as nossas atitudes, o pecado se multiplicou através da ganância, da avareza, da soberba, da prepotência, do orgulho, através do adultério, prostituição, roubos, furtos, assassinatos e daí por diante. Eu estava assistindo alguns vídeos esses dias a respeito da Flor de Lis, né? E alguns vídeos, o pastor lá, o pregador, ele fez uma pergunta e disse assim: você perdoaria a Flor de Lis? E eu comecei a pensar, né? Eu assistindo e comecei a pensar na mensagem do pastor. Você perdoaria a Flor de Lis? Né? Ele fazendo essa pergunta. E eu comecei a pensar, às vezes a gente joga pedra, o perdão é igual a fé. Aquela fé viva, porque a fé, todos nós temos uma fé. Aliás, todo ser humano nasce com a fé. O que é fé? Fé é uma crença, é uma coragem. Vamos dizer que a fé é uma coragem. Quando a gente nasce com a fé corajosa. Seja da maneira que você usa, mas é uma fé, né? Agora, existe uma fé que não é de todos, que é aquela fé no Deus vivo e aquela fé que você acredita, mas junto com a crença nessa fé, você tem a obra, né? Não estou falando da fé de ser salvo, né? Até porque a salvação é pela graça, é pela graça, né? É pela graça. E se a gente crê na graça de Deus, é porque a gente temos fé. Nós temos fé. E aí o pregador dizendo assim, as pessoas jogam pedra na Flor de Lis, uns faz memes, outros sorri, zomba e fala mal, até porque a gente vê que a própria Flor de Lis foi desprezada pelos próprios companheiros, né? Pelos próprios, eu não digo cristão, mas pelos próprios evangélicos ou crentes, né? O que ela cometeu é algo muito grave, muito gravíssimo, né? Mas aí vem aquela questão de Davi e Urias e Betseba, né? Urias era um soldado, um dos soldados de maior confiança do rei Davi. Um dos soldados de maior confiança do rei Davi. E uma certa vez, os soldados de Davi foi para a guerra e Davi não foi. Né? Talvez se ele tivesse ido, ele não tinha caído na tentação. Né? E aí ele não foi para a guerra. E aí ele saiu ali no alpendre, né, dos seus aposentos, do seu castelo. E de lá ele viu a Betseba tomando banho. E urgentemente ele mandou o seu servo ir chamar a Betseba. Betseba, mulher, ou esposa, melhor dizendo, né, de Urias, um dos soldados
de confiança do rei Davi. Ele mandou chamar. E, infelizmente, Davi, quando o seu servo trouxe a Betseba, ele deitou com ela. Ou seja, com a mulher de um dos seus melhores soldados, que era Urias, né? E no dia seguinte, ou dias depois que Davi ele deitou com Betseba, mulher de Urias, que Urias voltou da guerra, tiveram que voltar de novo para a guerra. E aí, o rei Davi mandou o seu exército e guerrear. E quando Urias estivesse na frente da batalha, que os outros soldados recuassem, voltassem para que os amonitas matassem Urias. Acredito eu que um dos seus melhores amigos. E foi isso que os soldados fez, recuaram e deixaram Urias sozinho. E aí ele foi morto, porque era ele praticamente sozinho ali na frente, para muitos soldados inimigos. E o que acontece? Urias morre. Com certeza, depois desse acontecimento, o coração do rei Davi pesou. A questão é, para não ficar muito comprido a nossa mensagem, Davi planejou, projetou conscientemente a morte de Urias, seu servo, um dos seus melhores soldados de guerra. Ou seja, isso aí não é nem um pecado mais comum. Isso aí já se chama uma iniquidade, ou seja, um pecado consciente. Ele planejou. Mas mesmo assim, ele reconheceu o seu erro e se dobrou diante de Deus. Se dobrou diante de Deus e foi pedir perdão. E a Bíblia diz que Deus perdoou. Que coisa, hein? E a Bíblia diz que Davi era o segundo coração de Deus. O que é ser segundo coração de Deus? Piedoso, frágil, perdoador, amava muito, mesmo cometendo esse ato. O problema, irmãos, não é você cometer um ato pecaminoso, um absurdo desse que Davi cometeu. O problema é cometer e ficar cometendo esses atos e não ter o arrependimento, né? Não ter o arrependimento. E Davi foi punido. O filho que ele teve com Betseba chegou a morrer. E aí ele teve essa trajetória amargosa. O que acontece? Aí você diz assim, não, mas o caso da Flor de Lis é diferente. Não é, meu irmão. Não é. Eu estou pregando isso para você aqui como se eu perdoasse com facilidade. Não, eu não estou aqui dizendo que eu perdoo com facilidade e tal. Não. A fé viva e o perdão não é de todos. É complicado. Por exemplo, é como o homem traído. Vamos supor, o homem é traído pela esposa. Ou a esposa traída pelo esposo. Você perdoaria? Será que eu perdoaria? Alguns dizem assim, não, missionário, eu perdoo, mas não convivo mais com ele ou com ela. Mas será que isso mesmo é perdoar?
Eu vou ser sincero com vocês. Eu não sei se eu perdoaria para continuar convivendo com a mulher. Eu não estou aqui para mentir para você. Eu não estou dizendo que eu não perdoaria e não voltava a conviver com a mulher. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que eu não sei se eu perdoaria para continuar vivendo. Porque é muito complicado, olha, o perdão é um negócio muito complicado. Eu digo isso sem medo de errar. O perdão não é de todos, é como a fé. A Bíblia diz que a fé não é de todos. Qual fé? Aquela fé num Deus vivo. Aquela fé de crer num Deus vivo. Até porque, quando nós nascemos, todos nós nascemos com a fé. Agora, tem uns que usam acreditando no santo A, no santo B, no santo C, no santo D, né? Tem uns que crê no Buda, outros em Maomé, outros em alguém, né? Então, o que eu quero dizer? Eu estava vendo essa mensagem desse pregador e de outras pessoas sobre o perdão, né? Sobre perdoar, Flor de Lis. Aí eu vejo que as pessoas hoje, muitas pessoas rejeitam ela. Elas estão certas? Humanamente, sim. É muito difícil, irmãos. É muito difícil você saber que a pessoa planejou para matar o próprio marido, ou a própria esposa, ou alguém, né? E você olhar para ela e dizer assim, não, eu tenho que amar. É aquele amor, né? Incondicional, né? Ou seja, o amor não merecido. Então eu pergunto para você, você perdoaria? Davi foi perdoado por Deus. E foi o homem segundo o coração de Deus. O homem segundo o coração de Deus. Como assim o homem segundo o coração de Deus? Perdoador. O Davi, tudo que fazia, ele atribuía a Deus. Tudo que ele fazia de bom ali, os méritos, as lutas, as guerras que ele ganhava, ele atribuía a Deus. Ele era um homem muito perdoador, né? Então, a questão fica, que a mensagem fica. Será que você perdoaria? Dá para a gente observar que pouca gente perdoa ou perdoaria a Flor de Lis, né? Dá para perceber que poucas pessoas. Aliás, eu até hoje não vi, eu vi alguém dizer que joga a pedra aquele que não tem pecado, joga a primeira pedra quem não tem pecado. Num comentário, num vídeo que falava sobre a Flor de Lis, né? Inclusivamente, quando trouxeram aquela mulher adúltera, ele disse, Senhor, na lei de Moisés, essa mulher, ela tem que ser condenada, ela tem que ser apedrejada, né? Porque ela adulterou. Engraçado é que só trouxeram a mulher, né? Ela não adulterou sozinha. Teve algum adúltero, né? Teve algum homem que adulterou com ela. Porque ninguém adultera sozinho, né? Então a intenção daquele povo ali não era nem matar aquela mulher, era acusar Jesus. Porque senão eles tinham trazido também o homem que adulterou com aquela mulher. Então, irmão, Jesus disse assim, ó, atira a primeira pedra, aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra nessa mulher. Eles jogaram as pedras no chão e saíram. Jesus olhou para aquela mulher e disse, mulher, aonde estão os teus acusadores? Ela disse, Senhor, foram todos embora. Jesus disse, eles não te condenaram e eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Ou seja, vai e não peques mais. Ou seja, o problema não é você pecar, irmão, ou você pecou. O problema é você continuar pecando. Jesus disse, vai e não peques mais. Ou seja, você pecou, mas não peque mais. Se conserte, recomece, comece de novo, né? Então aqui fica a minha pergunta, você perdoaria a Flor de Lis? Estou fazendo essa mensagem porque eu vi muitos comentários falando sobre esse perdão a respeito da Flor de Lis, né? Irmão, o que nós precisamos hoje
é pregar e viver um evangelho da sã doutrina, um evangelho sadio, sábio, inteligente, que é o evangelho de Cristo. Que você faça tudo conscientemente, que você faça tudo de acordo com a inteligência espiritual. Amém? Que Deus abençoe e que Deus te ilumine na graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você pode comentar aqui abaixo do vídeo, até porque vai ajudar muitas pessoas a perdoar e vai ajudar muitas pessoas a se arrepender dos seus pecados e recomeçar uma nova vida. Que Deus abençoe.